declaro aberto a presente reunião. Tem a palavra o vereador Pastor João Campos. A leitura da ata fica transferida para a próxima reunião. Só para comunicar aos nobres, pares e a vocês que estão aqui presentes, essa reunião da Comissão de Constituição e Justiça são todas as terças-feiras, às 14 horas da tarde. Então, a gente decidiu antecipar ela para mais cedo, até porque você já estava aqui presente, para marcar ela para iniciando ao meio-dia e 15 minutos. Tem a palavra o vereador Pastor João Campos para fazer a leitura das matérias de expediente, se houver. Não tem matéria de expediente, senhor presidente. Senhor presidente, questão de ordem. Eu gostaria de fazer ressalva à presença do vereador Rosal, lá da cidade de Cristalândia, aqui presente. Passamos à distribuição dos projetos. Aos relatores. Passo ao vereador Lúcio Campeiro para ler e para eu estar fazendo a distribuição dos projetos. Processo de número 33/2016, projeto de lei de número 05, de 17/3/2016, de autoria do Poder Executivo Municipal. Assunto: revoga o parágrafo 1º, 2º e 3º do artigo 433 da Lei 371, de 4 de novembro de 1992. Você está revogando o quê, meu? Vamos analisar. Processo de número 34/2016. Eu já encaminho esse e tu já leu, tá? Você vai encaminhar depois, tem que discutir o que é, né? Tanto faz. Pode ser. Esse aqui é o quê? Esse aqui é o quê? Esse aqui é o quê, Senhor? Está lá no código. Passo a relatoria desse projeto ao vereador Pastor João Campos. Pode ler outro. Processo de número 34/2016, projeto de lei complementar de número 5, de 17/3/2016, de autoria do Poder Executivo Municipal. O assunto: altera o parágrafo 9 do artigo 3º da Lei Complementar 94, de 17 de novembro de 2004, que dispõe sobre o uso e ocupação do solo da área de urbanização prioritária 2 e adota outras providências. Esse projeto eu vou nomear a mim mesmo para a relatoria dele. Avocar. Pode ler outro. Com dó de água. Proteção de despesa. Também. Processo de número 35/2016, projeto de lei complementar de número 6, de 22/3/2016, de autoria do Poder Executivo Municipal. Assunto: institui o programa de incentivo à solicitação de nota fiscal de serviços eletrônica, denominado de Nota Palmense Premiada. Dispõe sobre suas regras e alterar os dispositivos da Lei Complementar de número 285, de 31 de outubro de 2013. Mais uma forma de arrecadar. Passa a relatoria ao vereador Lúcio Campelo. Esses três aí que vai aprovar hoje. Oi? Vai aprovar esses três. Isso aqui é para o senhor encaminhar a procuradoria depois. Deixa ele. O senhor vai passar para a ordem do dia. Passamos à deliberação da ordem do dia. Aqui, ó. São esses três projetos. Pauta da reunião extraordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, de 29/3/2016.
processo de número 104/2015, projeto de lei de número 050, de 3/9/2015, de autoria do vereador Rogério Freitas. Assunto: declara de utilidade pública a associação ET Esporte Clube. Emenda substitutiva: declara de utilidade pública municipal a associação ET Esporte Clube, em Palmas, Tocantins, sede provisória na Rua 8, quadra 3, lote 1B, setor Santa Bárbara. O processo adentrou nas comissões dia 3/9/2015 e distribuído em 8/3 na comissão. Parecer favorável da relatoria, juntamente com emenda substitutiva. Esse aqui, o senhor que assina primeiro. O relator devolveu. Você aprova ou não? Você aprova ou não? É isso que eu vou falar. Coloque em votação aí. Em votação. Voto favorável, senhor presidente. Voto favorável, senhor presidente. Vereador Waltson. Não sabe nem o que é. Vereador... Essa é. Vereador Folha. Primeiro projeto. Entidade está em votação. Rogerinho. Favorável ou contrário? Sim, senhor presidente. Meu voto também é favorável, então aprovado por 5 votos. Processo de número 020, projeto de lei de número 03, de 23/2/2016, de autoria do Executivo Municipal. Assunto: altera a lei de número 2.222, de 31 de dezembro de 2015, que revisa o plano plurianual 2014-2017, instituído pela lei de número 2021, de 8 de janeiro de 2014, na forma que especifica. Discussão, senhor presidente. Vereador Milton Neres. Presidente, antes de ir à votação desse projeto de lei, eu gostaria que o relator, como nós não temos direito a voto, mas podemos nos posicionar na sessão, e eu, como relator na Comissão de Mérito de Políticas Públicas, eu queria ver se o debate sobre a questão da legalidade, ele venha a ser bem explícito para a gente poder compreender, e eu queria saber se teve algum fato novo, porque a cópia que chegou nas minhas mãos do processo, ele não continha algumas informações, mas ouvindo de outros pares, me parece que chegou alguns documentos que o Executivo protocolou nesta casa. E se isso chegou, eu queria ter conhecimento que documento é, para ver e até se posicionar em relação a isso. Porque se já deliberar nas comissões, a gente não tem conhecimento disso que chegou e que foi protocolado. Processo aí? Quero ver o processo. Não é esse aqui que eu pedi. Tem que saber se mandaram a documentação. Chegou alguma coisa? Esse aqui é o segundo? É o segundo. Mas a medida... Ah, tá. Porque ele já está solicitando o último Não, processo. estou solicitando desse. Espera aqui, só um minutinho. Não, esse daí não. Espera aí. Esse não é o processo, eu só não tenho o que foi anexado. Qual que é esse Não daí? foi nada, né? Esse aqui, ó. Processo 020. É sobre o plano, revisa o plano. Não, É o esse daí não projeto de chegou. lei 03, o segundo aí. Ah, entendi. Entendeu? É o terceiro. Senhor presidente, Esse aqui é o senhor que eu vou... Vereador Luiz Campelo. só para informar o nobre colega vereador Milton que a solicitação de Vossa Excelência é com relação ao outro projeto de lei. Isso, do Prévio Palmas. E esse se trata de um outro assunto. Esse é do plano plurianual. Ok? Meu voto é favorável, senhor presidente. Vereador Waltson Gesp. Voto favorável também, presidente. Vereador Pastor João Campos. João Meu voto é favorável. Vereador Folha. Segundo projeto, vereador. Favorável. Sim, senhor presidente. O meu voto também é favorável, então aprovado por 5 votos.
processo de número 18/2016, medida provisória de número 4, de 12/2/2016, de autoria do Poder Executivo Municipal, ao assunto: altera as leis de número 1558, de 8 de julho de 2008, e de número 1414, de 29 de dezembro de 2005, nas partes que especifica, dispõe sobre a criação do Instituto de Previdência Social do município de Palmas, Previpalmas, e da outras providências. Pede silêncio, pessoal, aí. Pré-palmas, já. Tem discussão. Em discussão, mas antes eu queria aqui, como está na pauta a questão da medida provisória 04, convidar aos presidentes dos sindicatos aqui presentes para sentar aqui junto com a gente, como não é uma sessão, é uma reunião, então vocês podem estar fazendo parte, estar discutindo com a gente sobre o assunto. É o Hegel e o Joelso. Pedir Vossa Excelência e os demais também que quiser fazer parte da discussão, acho que é de suma importância para todos nós. Vereador, esse aqui é o da pauta, que estava assim, só que foi assinado a primeira vez, que foi aprovado, não foi? Foi, sempre foi. Projeto em discussão. Senhor presidente, Vereador Pastor João Campos. em relação a esse projeto, que é o de número 18/2016, referente à medida provisória número 4, de 12 de fevereiro de 2016, de autoria do Executivo Municipal, essa medida provisória, ela altera as leis 1558, de 8 de julho de 2018. Essa lei, 2008, essa lei, ela diz respeito à criação do Instituto de Previdência Social do município de Palmas, que é o Previpalmas. E essa medida provisória também altera a lei número 1414, de 29 de dezembro de 2005. Essa lei 1414, de 29 de dezembro de 2015, ela dispõe sobre o regime próprio de previdência social. E nós, analisando esta matéria, nós produzimos um relatório e eu gostaria, senhor presidente, aqui da comissão, vereador Emerson Coimbra, demais vereadores aqui presentes, servidores públicos, eu gostaria de ler as considerações de mérito em relação a essa matéria, do qual eu sou relator. Eu gostaria de ler aqui as considerações, que diz o seguinte: conforme termos do artigo 70 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Palmas, a comissão permanente poderá arquivar a proposição em virtude dos vícios que entender insanável na tramitação. Vejamos. A medida provisória trouxe previsão de despesa sem o cuidado de demonstrar os preceitos estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, que regula os atos de gestão referente às normas de finanças públicas. Especificamente, os artigos 16 e 17 da Constituição Federal são claros a esse respeito quando determina a expressa estimativa do impacto orçamentário financeiro do presente ano e dos dois seguintes. Também exige a exata previsão por meio de demonstração de adequação e compatibilidade na forma da Lei Complementar 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, nos termos dos artigos 16, aonde estabelece uma série de exigências em relação a essa situação. Assim sendo, a inconstitucionalidade se observa-se pela afronta à Lei Complementar Federal,
que por sua vez é fruto de disposição da Constituição Federal. Analisando todas as peças do feito, verifica que o processo não atendeu às formalidades legais, manifestando-se de forma contrária à apresentação e deliberação da presente medida provisória em plenário. Então, baseado na análise da documentação a essa medida provisória e documentos que foram acostados, nós entendemos que e demos um parecer no sentido de que seja proposto o arquivamento dessa medida provisória. Então, senhor presidente, as considerações que nós temos para apresentar às vossas excelências nessa tarde. Discussão, senhor presidente. Vereador Milton Neres. Senhor presidente, a preocupação que eu tenho sobre o aspecto da constitucionalidade é que no momento que essa medida provisória, desde o dia 12/2, foi expedida e ela não obedeceu à lei de responsabilidade fiscal, e nesse caso a lei de responsabilidade fiscal é muito clara, lá no seu artigo 17, parágrafo 5º, em que tem que ser precedido da edição da lei ou do instrumento que vai modificar o cumprimento de todas aquelas exigências da lei de responsabilidade fiscal que estão estabelecidas no artigo 16 e 17. Diz o 21 que é nulo todos os atos praticados por era baseado nessa medida provisória. E o 15 fala que inclusive, tá, aí queria que os pares observassem, diz que são considerados não autorizados, irregulares e lesivas ao patrimônio público qualquer despesa que é gerada por não atender esse dispositivo. A minha preocupação é que o relatório deveria, nesse momento, mencionar que tem que ser encaminhado, além de arquivar, porque ela descumpriu, regras que não podem ser descumpridas. Eu estou falando da Lei de Responsabilidade Fiscal e confirmado pela Lei de Diretriz Orçamentária, votada por esta Casa. Precisa ser encaminhado ao Ministério Público para ter conhecimento do que ocorreu, até porque todos esses atos precisam, além de ser nulos, tem que saber o que eles trouxeram de prejuízo ao erário público e responsabilizar. Então, eu acho que o relatório precisa também fazer menção, e eu queria, como não voto, mas eu queria que pudesse constar, que encaminhe-se os autos ao Ministério Público para tomar as providências e apurar qualquer responsabilidade oriundas por esse instrumento. Muito obrigado. Senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Vereador Pastor João Campos. A observação feita pelo vereador Milton Neres é procedente e irei acrescentar o meu relatório. Muito obrigado. Senhor vereador Irã Gomes. Senhor presidente, apenas eu fui informado e queria que a presidência confirmasse ou não, de que o governo encaminhou à Casa informações suplementares com relação à previsão orçamentária e execução da norma. Se isso de fato aconteceu, se foi protocolado na Casa informações suplementares ao projeto, ao processo legislativo da MP. Previsão orçamentária dos 3 anos para suportar o impacto financeiro. Questão de ordem. Eu só queria saber. Só respondendo, vereador, não chegou em minhas mãos ainda não. Não foi protocolado na Casa? Não chegou em minhas mãos ainda não. Respondendo também a pergunta do novo vereador Irã, não consta nos autos. Tá? Senhor presidente, a presidência poderia, então, determinar a diretoria legislativa da Casa que verificasse, junto ao protocolo, a existência ou não na Casa desses documentos, porque uma vez protocolizados na Casa, eles seriam oficiais. Nadir.
Só respondendo o vereador Irã Gomes, o Legislativo acabou de me confirmar que chegou, vou colocar na matéria de expediente, mas já foi lida a questão da matéria de expediente, só que o relatório do relator já foi dado o seu parecer, então eu vou colocar em votação aos membros da Comissão de Constituição e Justiça se a gente vai acatar o parecer do nosso relator pelo arquivamento desse processo. Senhor presidente, é só para esclarecer que esse pedido de informação é de que porque fui informado que esses documentos seriam chegados. Não faça aqui nenhum juízo de valor. Entendi. Senhor presidente, que discussão? Vereador Milton Neres. Senhor presidente, eu gostaria de informar aos pares que a lei de responsabilidade fiscal, ela é clara sobre esses requisitos para se fazer uma despesa, ampliar ou fazer uma expansão de despesa. O artigo 17, no seu parágrafo 5º, diz: a despesa que trata este artigo não será executada antes da implementação das medidas referidas no parágrafo 2º, as quais integrarão o instrumento que é a criar ou aumentar. Isso tinha que acontecer antes da medida provisória que está em vigência. Nesse momento, a medida está desde o dia 12/2, valendo, e atos estão sendo feitos através dessa medida provisória desde aquele momento que ela foi publicada. Não foi seguido o que determina a lei de responsabilidade fiscal e a lei de diretriz orçamentária. Nesse momento protocolar, um possível impacto que não constou no seu início está burlando a lei. Esta casa tem que agir pela constitucionalidade, pela legalidade. Então, eu queria dizer que esse documento em nada muda o que nasceu viciado, o que nasceu errado. O Executivo paga para seus assessores salários enormes, salários que deveria seus assessores poder orientar melhor e não cometer esse tipo de erro. Senhor presidente, Vereador Irã Gomes. senhor presidente, apenas para que eu possa entender essa situação, eu quero saber se chegou à casa também notícia de que houve algum ato executório liberador de despesas relativamente à SNP. Se foram nomeadas as pessoas, se teve gasto com isso, só quero saber isso. Mas não foi no expediente. Senhor presidente, Tem poder de lei. Se ele não fez é porque não tive. Está autorizado a fazer a lei. Responde a lei. senhor presidente, questão de ordem. Vereador Pastor João Campos. Apenas entendendo o pensamento da legislação, esboçado aqui pelo vereador Milton Neres, essas exigências, elas teriam que ter sido acompanhadas no processo ao ter dado entrada nesta casa. E o parecer meu é de ontem, a documentação chega agora. Apenas esclarecendo, vereador Irã, tá? Vereador Lúcio Quinteiro. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que colocasse logo em votação, né, ou arquivo ou não arquivo, né, eu acho que precisa, já está definido que existe o ato de inconstitucionalidade, o descumprimento da legislação. A chegada de um documento agora, ele não quer dizer nada. O que você precisa entender? Ela tem prazo de 60 dias, prorrogável por mais 60 dias. Então, só vamos poder reeditar outra medida provisória tratando do assunto 120 dias, depois dos 120 dias. Como não venceu, coloca logo em votação, arquiva ou não arquiva, pode definir isso e matar, tocar o barco para frente. Discussão, senhor presidente. Vereador Folha. Senhor presidente, senhor presidente, agora pela manhã, de 9 horas até as 11, nós reunimos com os sindicatos e houve algum, por parte do sindicato e da nossa parte também, por parte do governo, a gente buscando um entendimento, observamos que há uma certa preocupação, senhor presidente, em que pode ter prejuízo.
Inclusive, agora há pouco ali na sala com o presidente Hélio, eu estou também convencido de que as falhas ou os erros apontados pelo novo vereador Milton Neres, que depois encaminhado pelo Executivo na questão dos anexos orçamentários, e eu também queria, senhor presidente, dizer que sou a favor de que faça a correção dos erros praticados. Porém, eu queria pedir, senhor presidente, porém eu queria pedir, senhor presidente, o prazo de 2 dias. Por favor. Gente, ó, vamos ouvir. Gente, só pedir para vocês, eu deixei a sessão em aberta, é uma reunião, então qualquer um de vocês pode se manifestar, sentar e discutir, dar a opinião de vocês, o que você acha interessante, que a gente deve fazer, entre outras coisas. A gente vai ouvir e acatar as decisões dentro de uma maioria. Então vamos ouvir o que o vereador Folha tem a falar. Até porque, senhor presidente, todas as reivindicações dos sindicatos, nós concordamos de hoje às 14h30, sentar com, e eles estão aqui presentes com a gente, eles concordaram de aceitar as reivindicações, todas elas, e reeditar uma nova medida provisória. Talvez o caminho, senhor presidente, do diálogo, que até agora não houve diálogo, e hoje eu percebi que o diálogo de hoje foi muito mais enriquecedor, e aí eu queria pedir a compreensão dos colegas, dos novos pares, da própria comissão, para que pudesse ter prudência. 2 dias, senhor presidente, o que altera em 2 dias, senhor presidente? Senhor presidente, então eu vou usar o regimento interno da casa, senhor presidente, no artigo 71, senhor presidente, no inciso 10º, senhor presidente, eu quero pedir vista do processo e o tempo me faculta 12 horas, senhor presidente. Está feito o pedido de vista do processo, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Lúcio Campelo. Senhor presidente, tendo em vista o líder do governo, vereador Folha, quando ele pede vista, ele passa a ter 12 horas para poder discutir novamente o processo. Então, eu quero pedir vista também, porque esse tempo vai reduzir para 4 horas, e aí nós temos até as 16 horas para dar um parecer. Então, eu peço vista também no processo, para reduzir esse tempo, e eu gostaria que Vossa Excelência... E a gente precisa, eu gostaria de ouvir os presidentes dos sindicatos, até porque a sugestão do vereador Folha que ele coloca de pedido de reunião, isso eu fiz na reunião passada, eu pedi que o líder do governo e ao secretário de governo que estava na sessão, eu pedi que eu reunisse com eles e que trouxesse. Agora chega a nova sessão e não tem a resposta do governo, então precisava escutar o Joelso e o Regger, que está aqui presente, para a gente ter uma noção de fato o que os representantes legais do funcionalismo, né, pensa, e eu gostaria de solicitar também o pedido de vistas, é isso, presidente. Atendido o pedido de vista do vereador Folha, logo após o pedido de vista do vereador Lúcio Campelo, que o pedido de vista... 4 horas, porque é sessão extraordinária. 4 horas. 4 horas, uma sessão extraordinária. Só que deixar bem... Mas é extraordinária. É extraordinária. Tá.
discussão, senhor presidente. Só para o vereador Folha, a gente foi informado do nosso legislativo, o vereador Folha. Eu não passei para ele, vereador, calma. O vereador Folha pediu vista para prolongar mais 12 horas, só deixar bem claro, vereador, eu vou passar a palavra para o sindicalista, mas se for um modo de meio que empurrar com a barriga, isso aqui, entre aspas, óbvio, né? Isso aqui você pode deixar, estou com certeza que com o voto de Vossa Excelência a favor ou contra, a gente vai votar isso aqui hoje. Mesmo com o pedido de vista de 12 horas. Passar a palavra para o Senhor presidente. Major Negreiros. Senhor presidente, mesmo não fazendo parte da Comissão de Constituição e Justiça, e não tendo o poder de voto nesta comissão, pela manhã eu já deixei claro o meu posicionamento nessa tribuna. E eu quero também, neste momento, nessa comissão, deixar o meu posicionamento contrário a essa medida provisória. Contrário até por quê? Porque se estão fazendo as correções agora, é porque tinha alguma coisa errada. Então, o meu posicionamento é contrário, e mesmo não tendo poder de voto, mas eu quero deixar claro que se houver as correções aí de acordo com os dois presidentes, com o Régio e com o Joelson, e se for uma coisa que beneficie o servidor público da nossa capital, aí podem contar com o meu voto. Agora, se for para prejudicar, não contem comigo. Vereador Lúcio Campelo, só para informar aos nobres pares que o pedido de vista do vereador Lúcio Campelo faz que não saia da comissão um projeto que aqui tramita. Na realidade, eu ia fazer essa colocação. O meu pedido de vista é para evitar que o processo saia da comissão, que ele permaneça pelas 12 horas na comissão. Ninguém pode ter debaixo do braço e ir embora para ter o interesse do governo. Vou passar a palavra ao presidente do Sintete, o Joelson. Senhor Joelson. Não, aí mesmo. Oi. Bom, mais uma vez eu queria agradecer aqui esse espaço que os sindicatos, as categorias estão tendo, né, agora na comissão. Agradecer meus companheiros e companheiras de luta, né. Dizer que a gente fica muito contente, né, em possibilitar que uma coisa que até então estava sendo de forma unilateral por parte da gestão, que agora tem a possibilidade de ter um debate mais amplo. E o que os sindicatos, em reuniões desde terça-feira, né, o Hegel, o CISEMP até antes, sempre se preocupou, né, foi nesse sentido, de que a coisa fique clara, né, de que seja aprovado de forma que nós, servidores, não fiquemos, né, preocupados e que o Previpalmas não tome os rumos do IGPREV. Ontem, em reunião pela manhã com os 6 sindicatos, a gente fez um documento, protocolou aqui nessa casa, pedindo o arquivamento da medida provisória. Essa foi a nossa posição. Chegamos aqui hoje, estava marcado esse ato, né? Chegamos aqui hoje, já fomos convidados na sala do presidente. Aí eu estou prestando conta para os meus colegas que, naquela hora do megafone, a gente não conseguiu estar explicando direito o porquê do posicionamento daquela hora que nós comunicamos a vocês. Porque a gente sentou na sala, não sabíamos que a comissão, né, iria se reunir agora. Inclusive, ontem pela manhã estivemos aqui com o vereador Lúcio Campelo, né, e aproveitar a oportunidade de agradecer, Lúcio, os esclarecimentos, tá, que você se colocou à disposição, fez contato com o vereador Luiz Coimbra, né, a gente ficou aguardando, né, para reunir, não foi possível, né, para que a gente não chegasse hoje aqui, né, sem um posicionamento da comissão. Então, sentamos lá, fizemos os nossos apontamentos, sem saber que essa reunião iria acontecer, e lá a gente, não vendo a possibilidade, também não sabendo que iria ter essa sessão, a gente pactuou sim, né, os nossos apontamentos. Mas, né, o posicionamento do sindicato, e a gente também, né, não podemos fugir do que foi deliberado entre a gente ontem, é o arquivamento da medida provisória, e que vem uma outra com a possibilidade da gente fazer um debate maior, amplo, né? E aí sim sair uma coisa boa para ambas as partes. Porque eu vejo que até os vereadores
ao vereador, ao professor do Major Negreiros e louvável, né, pela falta até de entendimento também, de a fundo a preocupação dele em não fazer uma coisa que lá na frente, em outra gestão, daqui 2, 3, 4, 5, 6 anos, venha a prejudicar os servidores de Palmas. Então, a posição do Sintete é o acordo, o documento que foi protocolado aqui nessa casa, arquivamento da medida. Passo a palavra ao representante do CISEMP, senhor Hegel. Oi, boa tarde. Boa tarde. Primeiro momento, a gente quer agradecer também o espaço cedido na comissão, a participação dos colegas também nos nossos chamamentos, e dizer que o nosso posicionamento, da mesma maneira, endossando a fala do nosso colega do Sintete, do Joelson, nós protocolamos ontem à tarde aqui um ofício solicitando o arquivamento ontem pela manhã, não foi isso? Pela manhã, solicitando o arquivamento dessa medida provisória. É válido ressaltar que, em vários momentos, nós do CISEMP entramos em contato, procuramos falar, procuramos discutir e não tivemos tempo hábil para trabalhar tudo que está aqui nessa medida provisória. Como essa medida provisória, ela está cheia de vícios. E a gente vê que isso realmente traz uma ameaça ao Instituto, à saúde do Preve Palmas, nós ainda continuamos dizendo que, diante dessa situação, nós somos a favor do arquivamento da medida provisória. E militamos por isso. A falha no diálogo, a falha na comunicação gerou uma situação de que impossibilita a discussão em tempo hábil, até porque dia 2 de abril já está aí no horizonte, né? O tempo para alterar de maneira viável isso daqui é expirável, está expirando, na verdade. A gente reuniu hoje de manhã com o líder do governo e com o secretário Adi Gentil e pactuamos naquele momento realmente de discutirmos a alteração total na medida provisória. Mas nós não sabíamos que existiria posteriormente, ainda ao meio-dia, agora nesse momento, a reunião da Comissão de Constituição e Justiça para a votação do arquivamento ou não. Tendo essa possibilidade mais próxima e ela sendo mais tranquila, isso já foi discutida. Lá no CISEMP, nós colocamos a sede do CISEMP como um local de reunião dos demais sindicatos. E nós discutimos que... escolhemos pelo arquivamento e tendo essa possibilidade mais próxima e mais tranquila, é óbvio que a gente vai escolher o arquivamento da medida provisória. É óbvio. Se nós tivéssemos tido um diálogo mais preciso, a gente não pode mudar o que está aqui a toque de caixa. Primeiro que numa única reunião, hoje à tarde, com a nossa assessoria jurídica, nós não teremos possibilidade de mudar isso numa única reunião. E o prazo se expirando e tendo outras possibilidades nesse cenário todo, que inclusive podem lesar o Preve Palmas, a gente nesse momento então escolhe também, compactuando com a decisão dos demais colegas dos sindicatos que participaram conjuntamente com a gente, inclusive associações também, tem o nosso colega Odécio aqui da G-Trans, nós somos a favor do arquivamento da medida provisória. Discussão, senhor presidente. Passa a palavra ao vereador Pastor João Campos. Senhor presidente, nobres servidores públicos e vereadores, desde o primeiro momento que nós recebemos essa matéria, nós procuramos abrir espaços para ouvir o servidor ou os órgãos representativos dos servidores. Nós tivemos na quarta-feira, aqui está o EG, na quarta-feira passada, aqui à tarde, reunidos, e estava aqui o líder do governo, do prefeito e também o secretário de governo, Adi, e naquele momento todas essas questões foram levantadas. E hoje, já passado esse tempo, eu quero dizer que nós não temos aqui nos autos também esse pedido de vocês solicitando o arquivamento. Não temos aqui nos autos, mas ontem nós já decidimos pelo arquivamento dessa matéria, considerando a ilegalidade, inclusive prevista também na lei orçamentária e tal, não tem como prosperar. Então, acho que essa matéria já está vencida, não tem como salvar. Senhor presidente. Vereador Gomes. Senhor presidente, eu estou aqui pedindo informações e pedir para que eu viesse a formar o juízo.
Eu não sou membro da comissão, não voto, e também não sabia dessa reunião. Eu saí hoje da reunião com os sindicatos convicto de que se chegaria a uma solução relativamente aos problemas dessa lei. Mas diante do que se colocou aqui até agora, eu pergunto ao líder do governo se talvez não seja melhor se arquivar essa medida provisória, se sentar com os sindicatos hoje ainda, presidente, e fazer um outro instrumento legislativo. Posso? Discussão, senhor presidente. Direito à fala. Discussão, senhor Presidente. Vereador Milton Neres. Senhor presidente, a CCJ ela tem que primar pela questão da legalidade. Essa medida provisória trouxe vícios na data da sua emissão e a lei de responsabilidade fiscal é clara no seu artigo 21 que todos os atos praticados, baseados nesta lei, nesta medida, nessa MP, ele é nulo de pleno direito, nulo de pleno direito. Como que você conserta o que nasceu errado e que a lei diz que é nulo de pleno direito? Isso é arranjo político. Isso é arranjo político. O que está se propondo nesse momento é uma coisa muito mais séria. Está se propondo nesse momento um arranjo e daqui para frente corrigir da maneira que quer o sindicato, só que os atos que ocorreu para trás, esta casa, ao transformar ou modificar essa medida provisória, ela vai ter que emitir um decreto legislativo validando tudo, ou seja, nós vamos ter que validar qualquer ato errado, que eu não sei o que é. Diz aqui o vereador que me antecedeu, que também perguntando a Vossa Excelência Presidente, quais os atos que foram praticados através dessa medida provisória. Eu não sei, nenhum aqui sabe. Agora, o Executivo tem que informar a todos nós, tem que informar o Ministério Público quais os atos que ele praticou utilizando essa medida provisória. E esses atos são nulos de pleno direito, está aqui na lei. Então, eu penso que, nesse momento, essa casa precisa tomar uma posição de arquivar e de encaminhar o processo ao MP para que o MPE possa analisar e possa fazer com que toda a responsabilidade por qualquer ato praticado por essa MP seja averiguada. Eu não sei qual é, mas tem que se averiguar. Então é isso que eu queria colocar, meu presidente. Não podemos, nesse momento, assumir uma responsabilidade que o Executivo tinha que ter certeza dela quando eles pediu essa medida provisória, porque a LDO, votada aqui nessa casa, e no qual o Executivo encaminhou, e a Lei de Responsabilidade Fiscal é claro sobre esse tema. Muito obrigado. Senhor presidente. Tá, só, vereador Luiz Campolo. Senhor presidente, eu recebi a informação, e eu queria responder aqui ao nobre colega vereador Irã. No dia 16 de março de 2016, o ato de número 305 nomeou Antônio Alves Luz, assessor técnico BAS5, no Instituto de Previdência Social, uma nomeação na Previdência paga com os recursos dos previdenciários. Outro detalhe, eu gostaria de fazer uma solicitação ao vereador Folha, que anteriormente me chamou, conversou comigo e disse que tinha feito um acordo com os sindicatos para que a gente segurasse mais 2 dias para poder tentar resolver. Os 2 sindicatos de maior representatividade estão aqui dizendo que querem o arquivamento. Eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que eu faria junto com o senhor a retirada do pedido de vista e que a gente arquivasse isso agora. Eu queria... Discussão, senhor presidente. Discussão, senhor presidente. Eu queria consultar o vereador Folha, por fazer parte de ser um dos membros da comissão, se ele optaria da gente suspender a sessão por 2 minutos, discutir com os membros da comissão junto com o sindicato, de repente se decidir porque se ele mantiver o visto, é mais 12 horas, então meia-noite, 1 hora da noite. Eu concordo, para suspender a sessão. Vou suspender a sessão por 2 minutos
para discutir com os dois presidentes do sindicato, junto com os membros da comissão. A gente volta logo em seguida. Passa a palavra ao vereador Junjão. Gostaria apenas de parabenizar os servidores que aqui se encontram e deixar clara a minha nota de repúdio, ao secretário municipal de educação, senhor Danilo de Mello, em função da ameaça de corte de ponto para que os servidores não estivessem aqui presentes. Obrigado. Vamos falar, né? Está suspensa a sessão por 2 minutos.